Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Mais uma vez, Batendo o Guizo, o veneno da política, aqui na série de podcast de Preto no Branco. Preto no Branco impresso já nas bancas e nas ruas. E aqui no estúdio, o nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alessio Espínola, nos honrando mais uma vez com a sua presença, para atualizar os assuntos políticos do Legislativo, de Cascavel, a questão eleitoral também, sempre é importante. E o Alessio que tem feito uma peregrinação pelos veículos de comunicação da cidade de Cascavel, aliás, coisa que sempre fez já de há muitos anos nas suas atividades, seu contato com a comunidade, nunca achou difícil nem demais atender a imprensa. E agora, no meio político, muito mais. Então, já outra vez eu fiz este registro e o cumprimentei por esta visão, por esta linha de atuação, e digo que agora, na boca da eleição, e com os fatos envolvendo a figura política de Alessio Espínola, muito mais esse contato se faz necessário para nós entender, meu caro presidente. Primeiro, o senhor é candidato a alguma coisa? Porque primeiro ia ser prefeito, depois não foi mais. Vice-prefeito parece que está dando problema. E vereador, vai ou não vai? Obrigado pela sua presença aqui no Preto no Branco. Tá tudo bem com o senhor? Sangue tá doce? Obrigado, Miguel. Sangue tá doce. Graças a Deus. Bom, saudar e agradecer mais uma vez a participação aqui no teu podcast, no Preto no Branco. Dizer que até ganhei uma xícarazinha, agora há pouco, do Léo. Não sei se depois não vai ter um custo ali, mas por enquanto parece que é de grátis. Se ele fez essa doação aí, é o coração generoso do Léo, né? E ele não faz isso para todo mundo, não. Ah, não, então tô no lucro. Tá no lucro. Mas e aí? Sou pré-candidato a vereador. Decidiu, então? Decidido. Mas aí tem gente que fala assim, olha que isso é só até o mês que vem. Mês que vem o Alessio volta a ser candidato a vice-prefeito. Mas o senhor nunca foi candidato a vice-prefeito. Não. A prefeito sim, né? Eu trabalhei logo depois da minha reeleição em 2020. Você que acompanha a política em Cascavel. Trabalhei logo depois da minha reeleição. Claro que fui cuidar da presidência da Câmara, tentar me eleger presidente. Me elegi presidente e a partir daquele momento, já em 21, comecei a trabalhar e trabalhei muito duramente organizando o plano de governo, trabalhando nas comunidades, fazendo o que a gente tem que fazer no dia a dia, que é estar com a comunidade para poder entender as necessidades, avançar nas políticas públicas e acrescentar e agregar no plano de governo. Fiz isso até maio de 2022. Quando chegou em 2022, o prefeito Paranhos me chamou e disse que o candidato dele seria o empresário Renato Silva. E aí eu desacelerei imediatamente e entendi, a partir daquele momento, que eu seria e teria que buscar a minha cadeira, se eu quisesse, claro, a reeleição na Câmara. Mas aí durante um tempo nós acompanhamos a mídia, acompanhamos também declarações suas no sentido de que estava conversando com a comunidade, vendo a situação do município numa ótica de executivo, porque são duas coisas diferentes. Não tem como dizer que legislar na Câmara seria igual ou parecido com ser prefeito de uma cidade de Cascavel, que isso não tem conversa, as coisas são bem diferenciadas, né? Mas aí depois nós fomos acompanhando alguns fatos que aconteceram. Por exemplo, a questão do Renato Silva, prefeiturável do PL hoje, antes era do Republicanos, está no PL. O senhor também está no PL? Estou no PL. Antes o senhor estava no Podemos. E no Republicanos, para o qual o senhor teve convite ou um encaminhamento, e o próprio Renato participou disso tudo, o senhor não conseguiu chegar no Republicanos, que são fatos recentes que aconteceram, e que demandam uma questão jornalística até para se atualizar em relação a isso. Se sabe que, no decorrer de tudo isso aí, um dos resultados foi um afastamento entre o senhor, vereador, presidente da Câmara, e o vice-prefeito prefeiturável Renato Silva. Não estão tomando chimarrão na mesma cuia, diriam os nossos queridos gaúchos que vivem momentos de dificuldade também lá no Rio Grande do Sul.
estamos sintonizados positivamente com eles. Então, depois que eu entrar na área técnica da presidência, eu vou voltar a esse preâmbulo que eu fiz para saber se o senhor está de mal, de bem, se pode novamente tomar chimarrão junto com o Renato, se pode vir ser vice-presidente dele. Essas perguntas que o senhor tem respondido lá no Cantini, na Rádio Massa, lá na KTV, no Jorge Guirado. Não sei se o Zé Roberto chamou o senhor recentemente lá na CBN e na Comé para falar sobre esse assunto. Mas é o que a imprensa tem perguntado. E Preto no Branco aqui, batendo o guiso com o veneno da política, vai perguntar isso na sequência. Mas daqui a pouquinho. E vou perguntar também, se prepare, em termos de sacanagem, entre aspas, quem que teria cometido a maior com o presidente da Câmara? O ex-presidente do Republicanos, ex-republicanos, Renato Silva, quando disse para ele, venha para o Republicanos que vai ser na minha casa a festa e filiação, que não saiu. Ou o prefeito Leonardo Paranhos, que também durante todo um bom período acompanhou isso e teria tempo mais que suficiente para fazer uma costura. Quem que falhou nisso? Vou perguntar para o Alessio depois. Presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo e dizer que nós temos aqui até, viu, meu caro Luciano, uma matéria que a KTV fez e que eu estava olhando agora há pouco aqui e que nos chama a atenção. Então, assim que eu achar, eu vou colocar aqui para o presidente ouvir e comentar a respeito, e aí você aí depois cobre com esse material da KTV aqui. Então, por gentileza, meu caro presidente, preste atenção aqui nessa matéria que o Leandro Souza, repórter da KTV lá da Rádio Capital, fez, e o senhor vai ouvir agora. A Fernanda é aluna do Colégio FAG e sonha em ver uma Cascavel com um ar mais puro e o meio ambiente preservado. Eu acho que precisa de menos venda de cigarro e mais árvores. Proposta que enche a mãe de orgulho. É um incentivo, né? Uma educação para a cidadania, e ela está estudando, né? Então, faz parte da educação e eu acho super importante conhecer o poder legislativo, como que funciona. O Marco já tem uma ideia que para Cascavel parece ser exagerada atualmente, mas é totalmente ligada à mobilidade urbana. Eu pretendo jogar bastante ideias para jogo, dar bastante ideias para o público, para todos os vereadores, como, por exemplo, um metrô. Eu adoraria, com todo esse crescimento, Cascavel precisaria de mais mobilidade. As ruas estão lotando. Precisamos de um metrô. Durante um ano, essas 12 meninas e os 9 meninos que formam o plenário da Câmara Mirim vão se reunir pelo menos uma vez por semana, aqui mesmo, no prédio da Câmara de Vereadores. A ideia é receber orientações sobre cidadania e de como funciona a Casa de Leis do município. Eles vão se reunir uma vez por mês e nessas reuniões nós vamos trabalhar com eles diversas questões do Poder Legislativo, função do vereador, eles vão fazer uma visita técnica à Câmara, eles vão aprender sobre um projeto de lei, o que é um projeto de lei, para que esse projeto de lei serve, como que depois essa lei vai ser efetivada na nossa sociedade, né? Então eles vão aprender alguns conceitos e trabalhar isso de uma forma lúdica, né? Eu sou pedagoga, nós temos outras pessoas também que auxiliam e que trabalham de uma forma lúdica, né? Esses temas com as crianças. Aí, presidente, eu só estranhei que o Leandro esqueceu de ouvir o presidente da Câmara. E pelo casaco ali que apareceu e a camisinha branca, o senhor estava lá nessa solenidade ou não estava? Comenta aí, por favor, essa matéria. Eu estava na solenidade, foi no meu mandato que nós criamos a Câmara Mirim. A nossa intenção, Miguel, é fazer com que essas crianças possam ser preparadas para o futuro. E elas estão, A política, ela é um grande instrumento de mudança. Você veja, eu falei ontem para os pais no discurso de que o Brasil tem 5 trilhões e meio, o orçamento da União. O orçamento do Paraná é 68 bilhões e o orçamento do município de Cascavel é 2 bilhões e 100. Nós temos que preparar essas crianças, a juventude, para ser os administradores, os políticos do futuro. E nós precisamos desde já, desde criança, incentivá-los. Por isso, na minha gestão, nós criamos a Câmara Mirim,
nós temos também a Câmara Jovem, aí são os mais taludios, os jovenzinhos que participam, que fazem grau, né? toda essa movimentação, são 21 vereadores que discutem, propõem. Você veja que o Theo fala sobre mobilidade, Pois então, o menino fala sobre o sonho de ter um metrô em Cascavel. Eles precisam crescer com essa mentalidade para ser os grandes políticos do futuro. E, na verdade, isso tudo passa pelo Legislativo. Passa né? pelo Legislativo. Se nós for falar para valer, se vai ter um projeto com metrô e tudo mais, o Legislativo vai estar presente. E como eles se elegem? Eles se elegem através de uma seleção de um desenho. É uma disputa lá na escola. Na escola, na sala de aula. Isso. Lá, quem o se melhor interessar. vem para a Câmara e a aí Câmara sim escolhe vereadores o e melhor. servidores escolhem o melhor desenho. Não tem nome do aluno, é por um número, então a gente não sabe quem nós estamos escolhendo. Esse menino, por exemplo, o Theo, ele faz o desenho de uma linda cidade, mas está faltando o metrô. Precisa dar oportunidade. Precisa, eles precisam dessa de oportunidade. Então foi uma festa linda ontem, uma festa maravilhosa, os pais vibraram, os pais incentivaram os seus filhos, portanto a Câmara Mirim está Nós estamos indo num muito bem. momento de pré-campanha e temos já 7 ou 8 pré-candidatos. Parece que agora, ultimamente, todo dia está aparecendo um aí. O último que apareceu foi, até eu acho que foi colega seu na Câmara, ex-vereador Rafael Brugnerotto, é do seu tempo lá, né? Então ele agora está representando a federação do PSOL e Rede Sustentabilidade. Acho que deu um rastapé no Jorge Bocasanta, que não é mais pré-candidato, que é outro ex-vereador, o doutor, e o Rafaelzinho está na lista, aquela uma lá, onde o senhor esteve uma vez e depois capotou, não apareceu mais. Agora, a pergunta objetiva, depois desse preâmbulo cumprido aí, né, é o seguinte: será que um desses pré-candidatos acerta ou erra se apresentar uma bandeira de metrô em Cascavel? Eu acho que tudo que o candidato puder sonhar para a cidade, evidentemente que vai ficar para as próximas gerações. É um indicativo de que a mobilidade precisa ser a preocupação de todos os candidatos. Ora, se uma criança já pensa nesse tipo de mobilidade, por que não planejar essa cidade para ter o metrô no futuro? Muito bem, essa é uma questão que daqui a pouco, emblemática, viu, Giovanni Donizete, que vão perguntar para os candidatos amanhã ou depois, se a criança está falando, com certeza isso pode acontecer também. Presidente, o senhor esteve afastado 30 dias, né? Passei a presidência para o vereador Melo por 30 dias. Por quê? O que aconteceu? Foi fazer tratamento de saúde? Não, a saúde está boa? A saúde está bem, graças a Deus. Eu me afastei para cuidar de assuntos particulares e realmente poder dar um ar também, um tempo, né? Foi sem vencimento. Eu estou há Você 5 anos, saúde, né? Há 5 anos na presidência, vivendo isso o tempo todo, então foi muito bom poder também ajudar e cuidar do meu irmão que estava passando. Nunca tirou férias na sua vida, né? Não, passei a tirar férias depois que eu desmaiei no plenário, numa sessão em 2021. Agora, não faz muito tempo. 2022. Foi uma confusão aí. Isso, aí sim passei a me preocupar um pouco com a saúde, porque fizemos todos os exames e os médicos me disseram que o problema era o estresse. O médico que já vinha me acompanhando sabia que eu nunca fui de tirar férias, de parar, de descansar e tal. Então, de lá para cá, eu tenho tomado... O presidente da Câmara vem numa batalha aí de manutenção, de controle, porque até dizem que tem cura também, muitos relatos aí, que a questão da glicemia descontrolada, né? O popular diabetes, né? Confere isso, presidente, como é que está a situação? Minha mãe era uma mulher diabética, né? Então... Eu sou diabético também. Também sou. E eu também sou diabético, já faz alguns anos que eu tomo remédio. Eu não cuido do meu diabetes. Qualquer hora capota, já confessei aqui, não cuido direito, né? Eu cuido um pouquinho. O senhor está cuidando bem. O problema não é capotar. Se capotar, beleza. Vai pro descanso lá. O problema é ficar vegetando. O problema é cortar o dedinho, depois corta o pezinho, depois corta a perninha. Né? É verdade. Então, eu sempre tomei remédio, mas como o amigo Miguel Dias, sempre comi de tudo. Me oferecia um doce, eu comia, sobremesa eu comia. E depois tomava o remédio. Depois tomava o remedinho e fui tocando, né? Mas... não funciona, viu, presidente? Quem achar que funciona, não 4 funciona. meses para cá... O senhor está com um negócio no braço aí, não? Eu passei a fazer um controle aqui pelo diabetes, celular, hein? pelo celular,
E eu vou te dar aqui em tempo real como é que está a minha glicemia nesse momento. Nesse momento o senhor Isso. está ferindo. Ali no braço o que tem? O senhor colocou Tem o celular lá? um sensor. Um chip lá? Um sensorzinho, um chip, né? Tá amarrado no braço. Está amarradinho no braço. Coloca aqui. ali o celular. Eu tomei café hoje um pouco tarde, era 9 horas. Nós estamos aqui agora por volta de 10h30 da manhã fazendo a gravação. 10 para as 11 agora, está em 121. Que beleza. Já teve em 200 e pouco? Bom, desreguladamente? Depois que eu comecei a conferir, a vez que mais subiu quando eu comecei, ou seja, então, a princípio ela estava sempre alta, né, por comer de tudo, né, 310. Por isso que eu provoquei sangue doce. Sangue doce, por isso que eu provoquei no estado de sangue doce. Aí eu coloquei, controlado, né? Eu coloquei esse sensor aqui, e aí sim, agora passei a entender os horários, lógico que estou indo na nutricionista, a Leiane, que é minha sobrinha, uma grande profissional que faz esse tratamento com muitos diabéticos na cidade. Passei a cuidar da alimentação, os horários da alimentação. Ela é uma doença nutricional. Não adianta você querer comer costela à noite e dizer que tomei o remédio, está tudo certo. Não, não é. Tem que comer menos porções. Tem que ter regras. Tem que comer exatamente o que você não gosta. Se for no meu carro ali agora, tem coco. À tarde vai ter uns pedacinhos de abacate. O tal do moranguinho, que trem azedo da bexiga, mas que diabético pode comer. Goiaba é bom também. Goiaba. Hoje de manhã levantei 5h30 da manhã para ir à academia. Suco de goiaba com e eu limão comi uma com goiabinha. 2 dentes de alho. Eu já estou sabendo bem como é que faz. Você está ligado, né? Então ela é uma doença, esse negócio de dizer assim, não estou tomando remédio, isso é bobagem. Por quê? Porque não dói, Miguel. Ela pode estar 300, você não... Eu, por exemplo, por que eu comecei a me preocupar? Dizem, né, que o diabético, ele tem... A boca fica seca, tem que tomar água, que ele tem muito sono. Eu nunca tive sede, boca seca, e muito menos sono. E graças a Deus comecei a me cuidar, tá beleza. Ontem ela amanheceu 98. Né? Então... É muito interessante essa pergunta, porque eu posso continuar comendo. Eu não vou morrer de fome. Não, pode eu só tenho que, pode comer até doce, viu? Eu só tenho que também. diminuir as porções. E comer essas frutinhas que a gente não gosta muito. Difícil o ser humano ser regrado no controle do para menos, né? Isso é uma coisa do ser humano, é para mais. Né? É uma decisão de vida. Minha velha e boa mãe, com 60 anos. E é hereditário, né? A dona Olinda né? Espínola, ela faleceu com 61 anos. Um certo dia ela bateu o dedinho. E aí já... Ficou pretinho o dedinho dela, correu no médico. O médico falou, mas a senhora tem diabetes? Ela falou, eu não. Foram conferir, ela estava com a diabetes altíssima. Então cortou o dedinho. Um ano depois ela cortou o pezinho aqui, cortou todos os dedinhos. No ano seguinte ela faleceu. Ano depois ela faleceu. Então é uma questão de decisão. Porque envolve quarta noite eu estava numa... Circulação já é coração, já tem o problema do tudo. rim. E não dói, viu? Sabe? Quando você vê, está estourado. Esse que é o problema. Eu estava numa janta quarta-feira à noite e o nosso churrasqueiro, ele viu que eu comi pouco ali, fui mais comi salada, comi um pedaço de carne. E boa. Foi lá, a janta lá no Doutor Adani? Isso, do Triquês. O churrasqueiro devia ser o João Merlo. Não era o Nelson. O Nelson. O Nelson. João Merlo era sacana. E aí o Nelson perguntou, falou, estou no controle do diabetes. Ele falou, estou diabético, fui no médico, me deu remédio, eu não vou tomar. Não vou tomar. Beleza. Vai começar a cortar os pezinhos. Tem jeito. Então. Cuidado, viu, Nelson? Após esse capítulo aqui, para justificar porque disse que o presidente, o vereador Alessio, está de sangue doce. Se você me encher muitas paciências aqui no podcast, o diabetes vai subir, viu? Sobe? Se for de boa, se for de boa não vai subir, mas então, se você começar a querer arrancar o que eu não quero falar, vai dar B.O. aqui. O senhor como não quer falar e arrancar? Se eu não quiser falar. A pergunta é feita despretensiosamente. É aquilo que o Brizola nos dizia, falecido Brizola, quando nós trabalhávamos no Rio Grande, ia entrevistá-lo lá na fazenda dele em São Borja. Ele recebia a imprensa gaúcha lá, eu ia lá pela Rádio Cachoeira, de Cachoeira e tal, pegava um ônibus, ia de ônibus, lá entrevistar o ex-governador já falecido Brizola. E ele sentava na frente da casa, da estância dele, né, e tal, pilchado,
uma cadeira rústica lá e dizia, vocês sentem ali, vocês de televisão para ali, rádio ali, então eu vou ficar aqui. Perguntem o que vocês quiserem. E eu respondo se eu quiser. Falava assim, né? E o pau pegava. Presidente, falando em Brizola, em Rio Grande do Sul, falando em doença, falando em problema, temos que falar um pouquinho desse momento turbulento dos gaúchos, né? Gaúcho, como eu sou, o senhor é aqui de Lindoeste, né? Mas muita gente de Lindoeste, no passado, veio do Rio Grande do Sul. Claro. E se estabeleceu. Vieram aqui para Cascavel também. Então é importante a gente destacar a solidariedade hoje, né? Do povo brasileiro, como se ouve aí dizer, o Brasil de bombachos, em relação aos nossos rio-grandenses que estão em dificuldades lá. E lá na Câmara eu notei essa semana uma caixa grande, cheia de água mineral lá. O que era aquilo? Na verdade, a Câmara de Vereadores é um ponto de arrecadação também para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Ali é fácil o acesso, é no centro da cidade, pode vir por trás que tem o estacionamento para deixar as arrecadações, e a Câmara Jovem e a Câmara Mirim vão estar entregando lá para a Defesa Civil para que isso tudo possa ir para o Rio Grande do Sul. Estive ontem no Porti, atacadista, né, Giovanni? Fiz lá uma compra minha, pessoal, tem uns itens lá de produtos de limpeza que está mais barato, para que possa também descer para o Rio Grande do Sul. Aliás, você que tem já na família uma situação, assim como tantos outros, só vou citar aqui porque é verdade, até se tornou público e também é alguma coisa que merece um registro, né? Não é motivo para dar presente, né? Não é motivo para fazer sessão solene, especial de agradecimento, porque aí a expressão voluntariado até perde o sentido, né? Então voluntariado é voluntariado, não quer e nem espera nada em troca. O senhor tem já uma filha no Rio Grande do Sul como voluntária num posto avançado ajudando nesse momento? Eu tenho uma filha de 26 anos que desceu para o Rio Grande do Sul, junto com uma outra filha de criação nossa que é médica veterinária. Meu filho, que é médico veterinário, também deve descer na próxima semana. Ela está na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena, você é de lá, você sabe. É uma cidade menor. Mas... Lá na beira do mar, lá na hora Atlântica, Osório, fica perfeito. Das praias. Ela é uma cidade pequena que alagoa apenas um bairro, mas ela é uma cidade que dá acesso a outros lugares para que eles possam levar um mantimento. Ela está lá num acampamento, cuidando de uma cozinha solidária para alimentar as pessoas que estão indo, passando por lá, para ajudar as outras pessoas, e também esse é um centro de distribuição para as famílias que mais precisam neste momento tão especial. Força e fé, né? Força e fé. E é bonito ver os nossos filhos, claro, e é bonito ver, ontem eu fui, o Gui acho que estava comigo, nós fomos aqui no Estádio Olímpico. O Guilherme. O Guilherme, que está aqui, o vídeo make. Nós fomos ali no Estádio Olímpico ontem, porque fizeram uma convocação, e eu falei, vamos lá ajudar. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz. Estava sobrando gente. Tinha uma juventude linda, maravilhosa. Moços e meninas trabalhando, recebendo, empacotando para mandar para o Rio Grande do Sul. Agora, presidente, essa questão do Rio Grande do Sul, emblemática lá, uma tragédia, nós estamos livres de acontecer isso no Paraná, por exemplo? Nós tivemos em 2000... Os senhores políticos fazem o quê para prevenir isso? Em 2008, não é? Nós tivemos um grande vendaval, fazia faculdade na época, ali na Univel, foi assim um arraso na cidade de Cascavel, né? Então nós temos que continuar preservando o dinheiro para as catástrofes, nós temos que continuar fortalecendo isso que o prefeito Paranhos está fazendo na Defesa Civil, preparando a sociedade, porque a qualquer momento nós passaremos por esses grandes desastres que está acontecendo no mundo e que nada mais não estamos preparados. E não vamos estar. Os fatos estão aí provando. Claro. Não estamos preparados. E a tempestade ela é repentina, ela é rápida, e nada mais é do que as profecias se cumprindo, mais um anúncio da volta de Jesus. Se estabelece um novo momento de discussão sobre isso aí, né? Muitos dizem que, o senhor acaba de falar, assim, se pronuncia o fim dos tempos. Muitos têm um viés messiânico, religioso em relação a isso aí. Outros mais frios, mais calculistas, e na minha opinião muito mais objetivos e realistas, dizem assim, que o ser humano fez lá atrás, destruiu,
desmatou. Fez e continua fazendo. Não, fez. E aí agora está vindo a cobrança. Se continuar fazendo, essa cobrança vem lá na frente de novo, lá para os netos, para os bisnetos, e a destruição vai ser inimaginável. O senhor concorda com essa teoria? A geografia da Terra vai ser sempre a mesma. Não tem como aumentar os habitantes aqui, daí aumenta mais um pouco de terra, né? Então, cada vez mais a quantidade de pessoas consumindo, produzindo, nós teremos cada vez maiores eu discordo, problemas. Porque se começa esse monte de calamidade e a água, o volume de água toma conta, a terra desaparece. Claro. Como é que você vai plantar uma lavoura de arroz em cima da água, que não seja essa técnica que existe, né? Mas nós estamos falando de enchente, estamos falando de calamidade. Não tem como cultivar. Claro que não tem. Por isso, está bem certinho na Bíblia o que está acontecendo, está previsto, são profecias, são sinais da volta de Jesus, essa é a marca do pecado, do erro, da transgressão, certo. E quando Jesus voltar, nós teremos novo céu e nova terra. O que o político tem a ver com isso e o que o político tem que fazer para ajudar daqui para frente? Todos os políticos têm que continuar preservando, cuidando, fazendo tudo o que pode. Não pode, porque são profecias, deixa acontecer. Tem que continuar fazendo e preservando. Mas nós vivemos uma guerra, porque uns acham que pode arrancar as árvores, que pode acabar com a Amazônia, que não vai dar nada, que não é bem assim, que precisa produzir o alimento. Outros acham que tem que preservar, tem que cuidar da terra, mas daí outros dizem, vai faltar o alimento. Então vivemos esse grande problema na face da terra, mas tudo isso culminará com a volta de Jesus. Aliás, no seu entendimento... Assim que eu creio, por isso eu estou dizendo, Miguel. No seu entendimento em relação a Cascavel, a questão pública, políticas públicas e a efetivação do ente público, como é que está a questão do desmatamento? O senhor tem sido procurado para ajudar a derrubar a árvore? Porque tem muita gente que procura o político e fala, precisa de voto? Derruba tantas árvores lá que eu tenho tantos votos. Tem disso aí. Muitos políticos falam o seguinte, precisa que derrube a árvore lá, mas eu preciso dos votos. E aí há uma negociação. Então, Lindago, no que compete ao senhor, político é o senhor não vai falar pelos outros, tem derrubado muita árvore, não? Nós temos, Giovani, não tem dentro da nossa cidade, nós temos essas árvores antigas, nós temos árvores que precisam ser retiradas para plantar, e deve ser plantado outras árvores. Muitas pessoas não entendem. Tem gente que tem uma loja e na frente da loja tem uma árvore e acha que tem que derrubar a árvore para dar mais um pouco de visibilidade e tal. Tem, é isso que nós acabamos de dizer. Uns acham que não precisa da árvore, outros preservam as árvores, mas as leis são severas e nós, claro que estamos preservando e cumprindo a lei. Nós temos uma promotoria atuante que cuida desse tema todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Quando o prefeito vai fazer uma avenida, por exemplo, não é assim para ir lá e derrubar as árvores. Na Valda Miguelão, não. Não. Na Carlos Gomes, vamos dar nomes. Carlos Gomes, que agora está com um projeto grande em andamento, também teve um momento dedicado à questão das árvores. Né? Das árvores, o replantio das árvores, nós precisamos fazer essa preservação. Se derrubar uma, tem que plantar 50? E elas demoram, Miguel. Você quer ver? Ali na Câmara, em 2008, foi plantada algumas árvores. Umas morreram, outras agora que estão dando boa sombra. Olha quantos anos faz. Então tem que preservar. Muito bem, na questão de chuva, de água, cai um pingo d'água em Foz do Iguaçu e começa a dar uma enchente grande naquela ponte ali do 14, saindo da BR na Petrocon, subindo lá para o reduto do Sadiq Ziel, sabe aquela uma ali? Em 15 minutos de chuva, né? Não precisa ser muito forte, né, Giovani? Alaga tudo e fica intransitável. O governo atual termina daqui a uns dias, são 8 anos. São 2 gestões. O governo passado teve 2 gestões seguidas, são mais 8 anos. Depois teve do Dr. Lises antes, foi mais. Então aí são 8, 16, mais 4, são 20 anos, 2 décadas já. Mas agora recente, né, que começou. Continua, como sempre teve problema lá. Agora que. O que tem que fazer para resolver aquilo? A população cresceu, que é que nós acabamos de falar, a população cresceu e evidentemente que o alagamento vai continuar. Tem que fazer o estudo geográfico e tem que tentar retirar e fazer a preservação, senão vai continuar
tendo problema. Ali é uma obra de engenharia, viu? Muito grande. Os técnicos que se sucedem nessas 2 décadas, e acho que até mais, são de opiniões diferentes, divergentes, e aí não tem gestor público que consiga aglutinar um investimento que resolva o problema satisfatoriamente. Quando abriu aquele bairro, não se planejou. Não se planejou. Tinha o riozinho lá, que o riacho, daqui a tantos lá, anos ia chegar aonde chegou. Ninguém esperava a intensidade desses aguaceiros também, né, presidente? Mas precisa, daqui para frente, tem que planejar as cidades. Se não Agora, planejar não, os novos bairros, nós temos um perímetro urbano grande em Cascavel, tem que ser preservado e pensado que tudo ninguém isso. culpe São Pedro, viu? Claro, São Pedro está Pedro fazendo a parte dele. Faz a parte dele lá. Mas agora nós vamos ter eleição. E esses homens e mulheres que estão aí, será que vão ter que falar da ponte lá do 14? Será que vão ter que dizer, olha, eu vou ser prefeito, se o povo votar, e vou resolver a ponte do 14. Assim, assim, assado. Se não for assim, vai ser o mesmo de sempre, presidente. Enrolação de novo na orelha do povo. O senhor não acha? Aí cabe a cada candidato e o eleitor entender se o candidato tem a condição de resolver ou não tem a condição de resolver. Tem que ver se não é só falácia. Precisa ser resolvido. O senhor fez um pronunciamento na Câmara agora recentemente, que deu uma repercussão grande, onde o senhor fez uma dissertação a respeito de uma característica que precisa ter o prefeito da cidade, que precisa ter pulso, comando, precisa ter tirocínio, conhecimento, visão administrativa, tudo isso mais aí, né? Em alguns segmentos... E volto a falar na terça-feira, vou dar seguimento. Vai dar seguimento? Preciso dar seguimento. Agora eu preciso lhe perguntar, foi direcionado ao vice Renato Silva, que é Não, eu fiz uma fala... Porque o senhor não falou o nome de ninguém. Isso, eu não falei nome. Eu fiz uma fala porque assim, nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. Avizinha-se as eleições municipais. O gestor de uma cidade... ele é muito importante para o desenvolvimento da cidade ou para que a cidade não se desenvolva. Ele pode desenvolver a cidade ou não. E o eleitor precisa estudar o seu candidato. O eleitor precisa prestar atenção no seu candidato. Se ele é um homem ou uma mulher que tenha as condições para fazer a sua cidade crescer. Nós temos cidades que não crescem porque é aquele cidadão que ele quer ser prefeito para dizer eu sou prefeito da minha cidade. Mas ele não está preocupado em fazer o desenvolvimento da sua cidade. Ele quer ser prefeito por uma vaidade, por um sonho, por uma vontade, para mostrar para um grupo que ele conseguiu ganhar a eleição. Mas ele não vai a Brasília, ele não tem articulação política, ele não tem energia, ele não tem vontade. Ele quer ser prefeito para botar o quadrinho e dizer eu fui prefeito da minha cidade. A população precisa prestar atenção no que vai acontecer na eleição agora dia 6 de outubro. Ela tem que estudar o histórico do seu candidato. Se ele realmente é pegador, é trabalhador, se ele tem vontade, ou se ele vai fazer como talvez nas empresas dele. Ou talvez um candidato ou uma candidata a prefeita que nunca teve nada na vida, nunca quis saber de nada na vida, mas resolveu ser candidato porque ofereceu o partido, enfim. Essa é a minha preocupação, não só para a nossa cidade, para todas as cidades do Brasil. Nós temos que ter homens que tenham comando. Quem não tem comando não pode administrar uma cidade. Quem tem empreendimentos que está nas mãos dos outros, que é os outros que tocam e está dizendo assim, não, eu fiz, eu faço, tem que prestar atenção. Se realmente ele é o mentor ou se ele já entregou para os outros, está na boa vida. Olha, eu vou dar Nós precisamos prestar aqui, atenção nisso tudo. Ou se quer voltar à prefeitura por uma vaidade, para dizer, não, eu consegui voltar, não tem mais energia, não quer, só quer dizer assim, fui prefeito de novo, ganhei deles. Essa preocupação nós temos que ter. E tem um outro detalhezinho, eu vou explicar tudo isso na tribuna. Eu identifico o Edgar Bueno nessa última aí. Tem um outro detalhezinho. Tem um outro detalhe. Eu quero poder. Né? Nós temos gente já no Brasil afora que disputa uma eleição hoje, Fernando Mantovani me ligando, que quer ser prefeito também. Prefeiturável. Prefeiturável também. Nós temos que cuidar se o camarada ele só quer o poder. Nós temos um camarada que é o seguinte, ele disputa para vereador, fica 1 ano e meio, já corre para
para outro cargo. Já disputa para deputado. O deputado do Pacheco aí. Eu estou identificado, não se abale. Siga. Mas vou me abalar por quê? Claro que não. Nós temos porque que... nós que estamos ouvindo... Você não deixa eu falar? Nós temos que ir analisando. Já identifiquei o Renato no início. Prossigo. O Renato, quem mais se identificou? O Edgar e o Pacheco. Que você está... E tem outros candidatos também, o seguinte, que é criado com todinho e danoninho, mas aqui na empresa não, filho. Seja político. A população precisa entender isso no Brasil afora, e nós temos inúmeros candidatos assim. E tem outros candidatos... Eu me acabou aqui. Nessa aí do... Eu estou falando do Brasil, eu estou falando do Paraná, eu estou falando de eleição, eu estou falando de coisa séria. Nós, eleitores, precisamos identificar todas essas estruturas. Porque senão você vai lá e põe o voto, e para você tanto faz. Nós temos que ter prefeito como o Paranhos, que quando nós estávamos perdendo aquela verba aqui do CEMEI, aqui atrás aqui no loteamento Siena, ele identificou isso pela assessoria e ele foi a Brasília no apagar das velas do governo Bolsonaro e foi no ministério pedir socorro, e aí disseram para o Paranhos o seguinte, quem está finalizando tudo isso é o Ricardo Barros. Ele ligou para o Ricardo Barros garantiu. Tem que ter força, tem que ter entusiasmo, tem que ter alegria, tem que ter vontade para atender a comunidade. Não é ser prefeito por ser prefeito, porque eu quero estar no poder. Certo. E digo que o senhor não está errado. Digo que o senhor não está errado e digo que... Eu acho que você sim se equivocou nesses que você se identificou. Eu tenho que analisar, eu tenho que colocar a sua conceituação em cima da minha realidade. Eu já acho que você deveria me ouvir a minha primeiro. Realidade. Eu nem falo, você já vem fazendo as suas interpretações? O podcast é assim e tal. Tá bom. E eu tenho certeza que essa sua conversa, que o senhor vai tocar mais um pouco para frente. Vou falar na tribuna. Vai repercutir, inclusive. Vou falar na tribuna, vou falar nome, vou para cima. Não, é Cascavel precisa continuar no mesmo ritmo que o prefeito Paranhos embretou. E aqui nesse espaço, todos têm vindo para falar. Convidamos todos. Aliás, nem todos. O Renato Silva, que nós estamos aqui, ainda não veio. 3 vezes convidado, confirmou 3 vezes, 3 vezes ele cancelou. Então a gente cita muito o Renato e o pessoal fala, mas por que judiar do Renato, coitado e tal? Ninguém judia de alguém que se mete na política. Alguém que se mete na política já sabe que o lombo vai arder. Ou que vai ter muitos bônus, muitos elogios e tal. Então não tem só... Lá nos negócios particulares do Renato, aí é uma história. Lá nos negócios públicos, onde o Renato se meteu, qualquer outro, daí a coisa é diferente. E digo isso para dizer que aqui o espaço está aberto. E que nós temos também aqui uma provocação dos bastidores, desculpa, no sentido Miguel. de Mantovani não para de ligar, está ao vivo aí o programa? Não tem problema. O programa está ao vivo? O Mantovani está ligando aí. Não tem problema. Não. Se tivesse ao vivo, de forma que pudessem participar aqui, nós dois não falaríamos mais, o povo começaria a dar opinião e tal. Então, nesse espaço aqui... Só você pode dar opinião. E você pode dizer que eu estou errado. Voltando então, viu, o presidente, tem candidato a prefeito que será que não vai participar dos debates? Uma pergunta que eu lhe faço. Será que dos candidatos a prefeito nossos aí, algum não vai participar de debate na imprensa, na OAB, na APAI, na SIC? Na sua opinião? Eu acho que todos participam. Eu, se fosse candidato, a maior alegria minha seria poder participar dos debates, porque no debate você cresce, no debate você aprende e no debate você consegue mostrar para a população por que você é candidato e no porque debate você apanha quer também, cuidar, você apanha, mas tem que apanhar. Debate. Ninguém cresce se não apanhar. Não. Faz parte você apanhar. Tem gente se você vai num debate que não sabe apanhar, não gosta de apanhar. Chora. Se apanhar, chora. Então, eu apanho desde criança, então eu não tenho problema onde nós queremos chegar? Que o povo precisa, e aí voltamos ao começo da conversa com a sua pré-eleição. O povo, o senhor falou, o povo tem que prestar atenção, o povo tem que perguntar. Não é isso que o senhor falou? Falei, claro. E alguém tem que responder. O debate é uma grande ferramenta. O senhor ferramenta. acha, por exemplo, que o Renato Silva, se não for dos debates,
O Paranhos vai representá-lo e vai falar por ele, e vai fazer por ele, e vai se comprometer por ele. Não, o debate... E se o Renato for eleito, o Paranhos vai ficar lá na cadeira do Renato, Renato assina aqui, Renato não assina ali, faça isso, não faça aquilo, que nem agora o Paranhos faz? Você não acha que vai acontecer isso? Paranhos não pode ir no debate por ninguém, né? O Paranhos foi candidato em 2016, derrubou 7 candidatos, ganhou no primeiro turno. Aí o povo se juntou, veio 8 candidatos na segunda, foi para a reeleição, derrubou os 8 e ganhou no primeiro turno, participou dos debates. O Paranhos é para frente Brasil. O Paranhos lê, estuda, se prepara. Então, para ele não tem problema nenhum debate. Se não for assim, não vai. O candidato, se não tiver preparo, se não tiver controle, se não tiver emoção. O controle primeiro que o senhor falou lá atrás, privilégio participar de debate. O controle é sobre você, candidato, você tem que ter. Claro. Porque senão você não controla ninguém. O debate tem, só que o debate também é o seguinte, lá, debate é uma coisa fantástica. Se você for no debate, você cresce 1, 2%. Se você for lá no debate, você vai crescer 1, 2%. Se não for, perde alguma coisa ou não? Agora, se você errar no debate... Ou não for? Se você errar no debate, você está lascado. Está lascado. O prejuízo é grande. Prejuízo é grande. Falando em Paranhos, e voltando aqui ao assunto, que prometemos abordar... Você não larga, você quer só falar de Renato. É política. Mas não é só o Renato candidato. Você quer fazer uma pegadinha para mim? Não, nenhuma. Só repetindo. Você só fala em Renato? Mas é o que o senhor tem falou. Tantos candidatos aí. O teu amigo Edgar Bueno, por exemplo, que você foi secretário, é candidato, você não pergunta Edgar. Na TV, o senhor falou sobre o Renato, você não falou sobre o Edgar. Eu falo só o que me pergunta. Mas você está na mesma, você só quer falar de Renato. Se eu começar a falar do Edgar, você vai dizer que eu quero falar só do Edgar e não é verdade. Então vamos para frente. Vamos voltar ao assunto. E cuida comigo para não subir meu diabetes. Não, tá medindo o negocinho ali, o Giovanni e o Guilherme estão de olho aí. Presidente Alessio, o senhor acha que nessa questão com o Renato, o senhor discordou com ele publicamente, tomou posição, teve um imbróglio lá que nós nos referimos no Republicano, o senhor saiu da rádio CBN lá de uma entrevista com o Zé Roberto, já imaginando a festa por entrar na executiva do Republicano. Chegou lá, já não tinha mais nada. Bem, é isso aí, eu acho que já está superado, os fatos aconteceram, enfim. Pergunta, a maior sacanagem, se é que dá para dizer isso, eu boto entre aspas, foi do Edgar com o senhor ou foi do Paranhos? Porque na minha opinião, e aí o senhor vai me olhar e dizer, como assim Paranhos? Paranhos você é tão apaixonado pelo Edgar que você falou Edgar, não é Edgar, é Renato. O Paranhos teve todo o tempo do mundo para coordenar tudo isso aí, para encaminhar, com todo esse poder de Midas político que o senhor diz que tem, e eu concordo. Mas parece que não o fez. Não, em rápidas palavras, eu estava no PL, né, já estava me desligando do Podemos e fui para o PL. Convite do prefeito Paranhos e do Giacobo. O Renato Silva, presidente do Republicanos, candidato no Republicanos. 15 dias depois, 20 dias depois, pensaram em levar o Renato para o PL. O Renato então foi para o PL e eu iria para o Republicanos, para ser o presidente do Republicanos, né? O Renato resistiu, não aceitou eu ser o presidente do Republicanos. 2, 3 dias depois, também o Renato não aceitou eu nem no Republicanos. E aí eu fiquei lá no PL. Hoje eu disputo a minha reeleição pelo PL, no PL. Vereador. Foi isso que ocorreu, que aconteceu. Por isso desse meu distanciamento do Renato, porque entendi uma sacanagem do Renato não ter me deixado no Republicanos, para aí sim, lá no início, não você tinha falou nessa questão do Paranhos, no meio de tudo que eu coloquei agora. Né? Mas assim, quando a minha ida para o Republicanos, certamente seria para eu ser o vice do Renato. Quando o Renato me trava de não deixar ir para o Republicanos, os outros partidos já todos definidos, com chapa definida, certo. Eu acabei tendo que voltar para o PL. O senhor não tem medo de levar uma rasteira lá no PL, né? No modo geral, porque lá tem candidatos a vereadores. Não, porque lá eu estou ao lado de 2 grandes profissionais da política, que é o Paranhos e o Giacobo, e eles não vão lá cortar uma liderança como eu, que venho de um crescente, de liderança de bairro, liderança de governo. Votos. Tudo isso.
Os caras que eu falo, assim, Luizinho As Nardelli, apostas, né? Luizinho, não. Mas tá todos bom, os porque nomes. da outra O vez, setor Luizinho esses... Nardelli, o pessoal que te acompanha, né? O pessoal da Câmara, fala que você vai fazer 3 mil votos. É difícil fazer 3 mil votos em O Cascavel. senhor fez quando? Na 2.411. E na primeira? Na primeira eu fiz 1.024 votos, Meu Deus, na segunda... dobrou? Na Mas na primeira o senhor não tinha o Giovanni trabalhando para o senhor, o Donizete, né? Na primeira nem o Gui. E aí na Aí segunda já tinha, né? Na segunda já tá. É. Então a primeira Isso minha faz foi parte. 1.024, a segunda 1.700, a terceira 2.411. Dava para crescer um pouquinho agora. Vai que dá certo. No PL, Pois né, é. eu acho que vai dar certo. Presidente, a Câmara vai renovar 50%, 60%, que o pessoal fala? O senhor já fez esse cálculo, mais ou menos? Miguel, você que acompanha, talvez saberia me responder. É 50%. Vai para casa descansar e 50% vem para aprender o As batidão do emendas legislativo. impositivas vão segurar muito o vereador e vão dificultar os Não, nomes? Porque emenda não creio impositiva não nisso. tinha antes, né? Essa é a primeira eleição com emenda impositiva, né? Eu acho que a emenda impositiva é uma distribuição muito importante de política pública. Lógico que ajuda o vereador, mas ela não é fator Não é decisiva, determinante, porque é o seguinte, mas... onde o Melo põe uma emenda impositiva, eu também coloco. Nós ajudamos o CEMIC, nós ajudamos a PAI, nós estamos ajudando todas essas entidades. Não é uma medida no eleitoreira, bairro, só para voto. Isso é. Divide tudo. Divide. No bairro onde eu levei, a Beth levou, o Xavier levou, Sim. o Josué levou. Então, claro que ela é importante, te aproxima mais da comunidade, mas não é um fator para fazer você perder ou ganhar a eleição. Falando em Beth, em Xavier, eu lembro dos vereadores dos republicanos. Hoje tem o Thiago e tem ainda o Sadi. Com toda essa confusão aí de republicanos e tal, como é que está o clima dentro da Câmara lá? Todo mundo dentro do seu quadrado? Você me conhece, sabe, estou no meu 3º mandato de presidente, porque você tem que saber lidar com todas as situações. O senhor tem controle. Me então, rejeitaram, não me quiseram, porque eles defenderam a bandeira deles, eles defenderam o lado deles, e eu tenho que entender isso aí. Então, eu continuo da mesma maneira, atendendo a Beth, atendendo o Xavier, atendendo o Sidão, que fez barro para eu não ir para o Republicanos, daí ele também fez o Sadi para o Republicanos e à noite ele amanheceu no Podemos. Lá no Podemos, o Sidãozão, hein? É o único vereador no Podemos. A Beth, eu preciso aqui fazer uma defesa da vereadora Beth, porque a Beth, quando o Renato falou assim, olha, talvez o Alessio venha, não vai ser o presidente, se aceita ele ser o secretário, a Beth abriu mão para eu ir e ser o secretário, né? Mas naquele momento o todo comandado pelo Renato não me aceitou. E eu devo conviver porque é assim a política, eu não posso... É verdade, essa visão tem que ter. Tem que ter Como o essa senhor visão. Conviveu, por exemplo, com um vereador que fez... Quer me incomodar mais do que o Celso me incomodou nas minhas eleições de presidente da eu Câmara? ia O Celcinho falar- era terrível. Eu ia falar do Fernando Halberg. Ah, sim. Fernando Halberg, na época, ele era qual partido? PDT? Não me lembro lá. Onde eu quero chegar é candidato de novo, prefeitural, Sim. pode voltar, né? Sim. E toda Então, sessão ele me dava um trabalhão danado, né? É. Mas eu tinha que saber lidar, porque assim, o vereador, o Halberg, por exemplo, fazia oposição. Mas ele está cumprindo o papel dele. Eu sou o presidente, eu tenho que deixar ele fazer oposição, mas o papel dele é regimental, e ele se elegeu para aquilo, escolheu a oposição. Agora, o que eu dizia para o Halberg? Não me venha com friagem aqui. Vamos caçar o Paranhos hoje. Vamos fazer essa denúncia vazia. Eu tinha esse diálogo com ele. Ele e o Boca Santa. Boca Santa... Terrível o Boca Santa. Boca Santa, zero de Boca Santa. Era boca dura, queixo duro. Você cortava o microfone dele e continuava falando. Terrível. Continuava. Né? Mas meus amigos... Muitos candidatos são já marinheiros de segunda e terceira viagem, né? Não tem problema nenhum. A Câmara comporta tudo isso. Vai depender de quê? Vai depender da performance do caboclo ou da mulher que queira votar. Eles é que vão ter que convencer o eleitor. Eles que vão ter. E eu vou fazer uma fala também na tribuna direcionada aos candidatos a vereador, que a população tem que olhar qual candidato a vereador tem proposta. Tem candidato a vereador que ele vai na casa do cidadão e só sabe xingar os que estão. Os que estão. Ele não tem um projeto. Ele fala, vamos tirar. Mas o eleitor tem que olhar para o Miguel Dias que quer ser candidato a vereador. O eleitor não gosta muito de vereador, né? Não gosta muito. Já gostava menos.
Passou a gostar um pouco mais. Nós temos uma aprovação na Câmara, em todas as pesquisas que fazem por aí, de 60% a 70% uma aprovação. Que a gente conseguiu conduzir uma Câmara sem escândalo, sem corrupção. Então hoje é bom pedir voto. É gostoso pedir voto para vereador. Mas a população tem que prestar atenção também no candidato a vereador, se ele tem proposta ou não. Muito bem, presidente. Nosso tempo está esgotando aqui, teremos outros assuntos para falar, mas fica para uma próxima oportunidade, né? E veja que não doeu nada. Falamos de tudo, falamos os nomes aí que tem que falar. Não, senhor Gravecel, está terminando aí Não, mas não pode falar agora com o Mantovani, só depois. Não, só quero medir meu diabetes, ver se você me alterou aqui ou não. Tá tranquilo. Não, ainda falta só assim nós falarmos das esquerdas, né? Lá na Câmara tem a sua colega vereadora, a professora Lília, que é pré-candidata também. Muitos problemas com ela dentro das 4 linhas do plenário, ou não? Porque tem que cuidar e tal, né? Ela tem feito muitas denúncias aí contra a administração, o senhor notou, né? Muitas denúncias. A vereadora Lília, inclusive, chegou de uma viagem na China. Foi para a China agora há pouco. Ela vai ser candidata a prefeita, ela percebeu que só o ataque não funciona. Eu acompanhei ela numa reunião na SIC. Ela pediu orientação para os empresários para essa viagem que ela fez com o governo Lula na China e outros países. Ela levou um livro, um anuário da SIC, que mostra toda a riqueza da região oeste e de Cascavel. Então, ela está entendendo que para ganhar uma eleição em Cascavel, ela precisa ter a participação de todas as entidades. Mas ela deu um cacetinho aí no GAECO, até no próprio prefeito, por causa do uso indiscriminado, vamos dizer assim, ou no mínimo suspeito, de uma viatura ou duas aí da prefeitura. O GAECO fez um trabalho brilhante, um trabalho sempre competente, não encontrou irregularidade e ela questiona o GAECO. Eu acho que daí é um pouquinho forçar, mas o vereador tem a sua prerrogativa. Não, faz parte. Ele fala lá o que ele quiser Agora, falar. Ela foi retrucada, inclusive, pelo vereador Lauri. Ela e o Pedro Sampaio também entraram meio num atrito Os dois entram sempre. Democrático, porque a briga é verbal e é uma briga entre aspas. E o Laurizinho é vice-líder do governo, né? Embora esteja lá na campanha. O Lauri já é acostumado a apanhar. Já chora desde menino, então faz parte. O Pedro, ele tem um pouco de dificuldade quando vão para cima dele. Ele acho que não apanhou muito quando era criança, então ele resiste um pouco, ele fica nervoso, ele fica bravo, né? Aliás, o Pedro continua líder do governo? Continua líder do governo. Mas não sei se é interessante o termo certo, curioso e tal, mas o fato é que ele é vereador do time do Pacheco, né? O Pedro Sampaio, ele veio do grupo do Edgar. Em 2020, o Pedro Sampaio abandona o grupo do Edgar e filia-se conosco. PSC. Extinto já. Agora ele nos abandona e vai com o prefeiturável Márcio Pacheco. Mas faz parte da democracia. Da democracia. E o Laurizinho que nós estamos falando aí, que berra, xinga e tal. Doutor Lauri, por que você fala Laurizinho? Laurizinho, não, é pequenininho, o vereador doutor Lauri. Ele é vice-líder, só que é da chapa esse que ligou para você 18 vezes agora. Ele é do MDB, o empresário Mantovani foi para o MDB. Mantovani que precisa ser tratado com grande respeito e deferência, conforme todos os outros. Claro. Mesmo que agora esteja surgindo, assim, até para muitos surpreendentemente, candidatando-se na seara política e tal, mas todos têm o direito também. Como falamos no Mecabozinho também ali atrás e tal, da mesma sorte, está pretendendo, né? Todos são pré-candidatos ainda a rigor, né? E aí a gente precisa respeitar. Claro. O próprio Coronel Lindo, o Agir, agora voltou, disse que está aí. Foi um grande deputado, né? Está à disposição para discutir, né? Discutir Cascavel. Falamos no Rafael Brugneroto também, que está aí chegando, enfim. Então, tudo isso faz parte, né, presidente? Faz parte. Então, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Miguel. Sessão agora segunda e terça. Segunda e terça. Por muitos projetos, muitas homenagens. Nós tivemos, a última pauta, 9 projetos, né? Essa semana que vem vai ter em torno de 7 projetos na pauta. E muitas homenagens, que eu acho justas e merecidas. Eu digo isso e não critico. Não sou do rol daqueles que dizem, pagamos 15, 20 pau para os vereadores, menos um pouquinho, sobra menos, né? Para fazerem homenagens. Tem que reconhecer o reconhecimento faz parte da sociedade.
A igreja homenageia, o Centro Espírita faz homenagem, o Candomblé faz a homenagem, a Câmara de Vereadores faz a homenagem, né? O Preto no Branco faz a homenagem. Faz homenagem, é homenageado também na Câmara. A homenagem é um incentivo, é uma expressão de gratidão. Quem não faz nada não recebe homenagem nenhuma. Ponto. Precisa fazer alguma coisa. Presidente, falando nisso em fazer, ainda vai dar tempo, tem sessões para frente. Os senhores vão aumentar os salários dos vereadores da próxima legislatura? Tem essa conversa aí. Ou é só aquele aumentinho de repasse da inflação? Na minha gestão, 3 presidências, 3 mandatos de presidente, não houve em nenhum momento aumento. Eu perguntei se vão fazer agora para frente. O que nem é para vocês. O que é feito, né, e sempre procuro fazer isso, são as correções da inflação. Certo. Mas o aumento real. Ela serve para o vereador como também para os servidores, né? Agora, aumento real eu não fiz nas minhas 3 presidências. Não, fazer agora para a próxima. Vou encerrar sem fazer aumento real. Não vai colocar isso na pauta na hora do dia. Então, se alguém pensa que vai aumentar o salário, vai ter que esperar 4 anos da próxima legislatura para ver se na outra vai. Isso. Porque é de uma legislatura para outra, né? 13º, o senhor já vota favorável, aposto. Não tem também, não tem nem... Não tem previsão de votar projeto para isso e não terá. Se alguém apresentar... Até dia 31 de dezembro... Se alguém pedir para tramitar, até pode tramitar, mas o senhor já... É só a mesa diretora, né? Ah, é só a mesa? Só a mesa vereador diretora. Não tem essa iniciativa? Não pode fazer. Então, 2 coisas importantes já definidas aí, que isso é bom falar nisso. Claro, viu, que é bom. É bom, porque importante. Tem muita gente por aí circulando, achando que vai fazer campanha, até gastando o que não tem, porque depois vai ganhar um balaio de dinheiro na Câmara de Vereadores. O senhor sabe que tem essa ideia. O salário hoje líquido do vereador acho que é 11.200. E os acertinhos que eles dizem que tem? O salário do vereador é 11.200. Agora, acertinho, como é que vai fazer? Acertinho não faz parte do regimento da lei orgânica da Câmara, do regimento interno. Bastante isso. Antigamente tinha assim, o vereador tem ajuda para isso, o vereador tem ajuda de custo, o vereador ganha terno, o vereador não sei o quê. O vereador ganha lá do lixo, ganha lá do ônibus, ganha lá de tudo. O vereador ganha isso, né? Vivemos um novo tempo, isso é importante. Denúncias vai fechar o ano e o mandato tranquilo. Tudo em dia, tranquilo, sem nada tramitando. Graças a Deus, tomara que dê tudo certo. Obrigado, presidente. Tamo junto. Agradecemos ali a presença dos assessores também e a todos vocês que tiverem mais... Porque senão o Miguel já exatamente. passa a mão. Como é que está a diabetes agora? Vamos fazer aqui. Viu? Tá tranquilo. Nós iniciamos, ela estava em 121. Deu uma subidinha, 128. Não, tá bom? Nada. Agora, esse sistema aí é melhor que ficar... Sabe que o vereador Melo chipou também, né? Também chipou. Um monte de gente está chipando. E você sabe que a maioria dos diabéticos, eles não... Eu vou ter que arrumar um para mim desses aí. Você vai mudar a tua vida. Isso não? Acho que não, né? Quem tem Unimed pode entrar na justiça, a Unimed é obrigado a dar esse sensor aqui. Você sabe que sensor do diabético. Você sabe que o diabético ele sempre tem dificuldade de falar quanto que está a glicemia dele, né? Eu falo que a minha tem 300 sempre. Aí o meu vereador Melo, que é meu amigo, meu irmão, ele falou, não, o meu tá sempre 80, 90, 80, 90. Muito bem. Beleza. Botou o chipzinho. Estamos no ar aqui, meu cara. Botou o chipzinho. Estamos no ar, estamos fechando o programa. O seu é depois. Fernando. Viu? Olha só como é que tá. Não, ele é assim mesmo. Pode, até se quiser. Se aqui, Fernando. Se não tem cadeira, mas agora já encerramos. Aí o vereador Melo disse o seguinte, não, a minha tá sempre 80, 90. Aí botamos o chipzinho no homem, ontem ele bateu assim, no bracinho estava 180. 180, exatamente. Mas vai se cuidar também. Ex-vereador Fernando Albergue vai agora para um podcast na sequência, junto com o nosso Toninho Frentista. Está aí também o Toninho Frentista? Vamos colocar os dois. Os dois são pré-candidatos e tal, cada um tem a sua história. Nós vamos fazer uma confusão ali. Toninho, um abraço. Ainda estou encerrando aqui com o presidente, né? Mas já estamos registrando. Tá aí o homem, rapaz, olha só. Acabamos de falar do Fernando. Imagina, vocês dois na próxima legislatura. Se você me dava muito trabalho. Não, estava escutando. Estava escutando? Viu? Então, vamos encerrar por aqui e depois nós continuamos com o Albergue e com o Toninho. Um abraço, presidente, até a próxima. Um grande abraço. Agradecemos a todos. Deus abençoe.